Sabe aquela conversa entre amigas que começa com uma série e termina em análise? Então, a gente resolveu gravar. Priscila Cardoso. Eu sou Dani Romero. E esse é o Entre Cenas e Sintomas. Um espaço entre telas, escutas e sintomas. Olá! Oi, Pri, tudo bem? Tudo! Olá, gente! Eu sou a Priscila Cardoso, psicanalista, sexóloga, teóloga, educadora sexual. Eu sou a Dani Romero, psicanalista, educadora parental, e nós estamos hoje aqui para falar do que, Pri? Hoje a gente vai falar do filme Baby Girl. Então eu já vou começar com uma questão aqui para a gente pensar. Qual que é o limite do desejo? Existe certo ou errado para as nossas fantasias? O quanto a gente se permitir explorar um prazer não convencional pode afetar o nosso status, principalmente sendo mulher? Um ótimo questionamento, né, Pri? Uhum. Porque Baby Girl fala do quê? Da história da Romy, que é uma CEO de uma empresa de logística, na parte de robótica, muito bem sucedida profissionalmente, empoderada, que vê aí as estruturas familiares e profissionais se abalarem a partir do momento que ela se envolve com um estagiário da sua empresa. Então a gente já pode começar falando desses personagens, né? Queria falar muito da Romy. Essa personagem que é interpretada pela Nicole Kidman. E é uma mulher muito fodona, né? Então ela é CEO de uma empresa, ela tem uma família toda estruturadinha, quadradinha, né? Apesar da filha adolescente parecer ser sáfica, né? Gostar de meninas, mas ainda assim é um padrão de família com pai, mãe e filhos. Tem 2 filhas adolescentes. E ela parece ser uma ótima profissional, uma workaholic, não larga o celular por nada. Mas ela também é muito presente na casa dela. Assim, de usar avental para fazer café da manhã, de falar com as meninas, tal. Colocar bilhetinho na lancheira. Bolsa, isso, né? Sim, sim. E é interessante que com o decorrer do filme, essa impressão que ela me passa de não poder mostrar o que ela está sentindo, não poder mostrar sentimentos. E as intervenções estéticas que mostram ela fazendo no rosto, principalmente, né? A gente sabe que o Botox dá aquela estagnada no rosto, né? A atriz já tem todas essas intervenções, mas aí a personagem parece que ela faz todo esse movimento, e eu fiquei pensando no quanto isso é importante para ela não se expressar tanto, para ela ficar naquela rigidez que ela precisa para manter ali no papel dela de CEO de uma empresa, inclusive numa linha que é majoritariamente feita por homens, né? Tem lá uma cena... O ramo também, né? O ramo de logística, né? Sim, exato. E tem uma cena que ela entra no elevador que só tem homem, né? Ela é a única mulher, assim. Então, eu fiquei pensando nessa questão das intervenções estéticas, não só para manter uma aparência, mas também para não refletir as expressões dela. Então, é importante a gente saber disso. E aí, a primeira cena, que é muito impactante, que é ela transando com o marido dela, um casamento de 19 anos, fingindo o orgasmo, que até então a gente não sabe que ela está fingindo. E ela vai ver, acabou lá o ato sexual, o marido dormiu, ela vai correr para ver um pornô, para de fato gozar. E aí ela abre num pornô que parece ser uma cena de pedofilia, né? Uma criança com homem, e essa criança não mostra, né? É uma coisa meio distante, assim, só pra gente entender essa criança chamando esse homem de papai e dizendo pra ele: eu vou fazer tudo que você quiser, vou fazer tudo que você quiser. E aí ela goza. Então isso já dá, assim, um sinalzinho pra gente o que essas fantasias dela têm a dizer sobre esses desejos que ela tem. Então, a gente não sabe muito sobre de onde ela vem, sobre seus traumas, apesar de aparecer algumas vezes ela trabalhando a questão dos traumas dela, com um tipo de terapia alternativa lá que aparece
junto com as intervenções estéticas, que é muito interessante também, né? Uhum. Mas a gente sabe que ela foi criada em cultos, ela fala, né? Em cultos, em comunidade, por isso esse nome diferente, Rome, né? Uhum. E fiquei pensando qual que é a analogia, né, entre esses desejos reprimidos, essa coisa de ter prazer em ver uma pessoa em vulnerabilidade sendo dominada, e onde está esse prazer? E aí ela, quando encontra esse estagiário, primeiro, ela já é uma química muito. Isso é uma coisa interessante, é uma química muito boa que tem entre os dois, né? Uhum. O Jacob. Antes de entrar na empresa, já tinha lá um cachorro enlouquecido. Esse menino vai, domina esse cachorro e ela já ficou impressionada com esse menino. Ah, estagiário. E ele é. Já vou entrar até na questão do Samuel. Ele é muito safo, né? Ele é muito cheio de si. Ele não liga Uhum. pro que os outros pensam. Ele é provocativo, né? E tem um momento lá que ele fala que ele cita os pássaros, o cuco, que ele diz que os cucos depositam os ovos em outros ninhos, ninhos de outros Uhum. pássaros, e os passarinhos, os filhotinhos de cuco já nascem fora do seu lugar, já criando caos. E ele se E aí ela compara. pergunta o quê, né? Ele fala, ai, nada não, né? Tipo, já que você não entendeu, tipo, ele dá uma risada meio sarcástica depois, né? E ele faz isso o tempo todo, né? Então ele Uhum. faz perguntas desconcertantes, impróprias, inclusive. Aí, como um estagiário lá, ele já começa com uma pergunta totalmente imprópria. Sim. Aí escolhe ela para ser mentora dele e é eles têm um magnetismo que ela não consegue fugir dele. Algo desperta uma curiosidade nele. E ela vai lá achando que tá dominando o rolê. É um estagiário, é um menino mais novo, ela é a dona da porra toda. Ela é a cabeça, ela é quem ganha mais dinheiro na família. Então ela chega achando que tá dominando. E ele de cara já fala, já coloca ela num lugar de submissão. E ele é muito safo, ele entendeu que era isso que ela queria, né? Tanto que na primeira reunião deles ele fala: Não, eu acho que você gosta que as pessoas digam o que você tem que fazer. E tudo ele ri. Tudo que ele fala, ou ele faz, ou ele ordena, ele dá uma risada depois, tipo, nossa, que ridículo. E ao mesmo tempo, era isso mesmo. Então, pensando, né, nessa questão, nessa relação dos dois, né, pensando no quanto ela realmente não queria nem aceitar esse desejo de ser dominada, de ser tratada muitas vezes literalmente como um cachorrinho, né, e de tomar o leite no chão, enfim. O quanto disso e desse desejo dela em gozar com o pornô do jeito que a gente mencionou aqui tem a ver com uma perversão no sentido da psicanálise que a gente trabalhou no nosso episódio 2, para quem não viu ainda, de ter cenas montadas, cenários montados que fogem do convencional, que é a junção dos órgãos genitais para alcançar o prazer. Então a relação dos dois não é sobre sexo. Inclusive, esse filme não é sobre sexo. É sobre relações de poder, é sobre desejos reprimidos. E a relação dos dois não é sobre sexo, é sobre ela ser dominada num nível de dominação não só de receber ordens, mas de pegar coisa no chão, de comer coisa no chão, de ir para ambientes que ela não está acostumada no glamour dela. Ficar na posição, né, de quatro apoios. De quatro apoios e não para transar, né? Mas no sentido de estar de Sim. quatro como estou sendo Uhum. humilhada, né? E tem Uhum. algum um momento ali que ela, no final, quando ela tá arrependida porque foi descoberta, né? Ela fala pro marido: Eu quero ser a mulher que você quer. Uhum. E aí eu fiquei pensando em toda a trajetória da vida da personagem que a gente vê, que a gente é apresentado, o quanto ela é o que o outro quer que ela seja. Seja como esposa, como mãe, como líder de uma empresa, ela sempre tá nesse papel de ser o que o outro deseja. Por isso eu pensei numa estrutura histérica.
Porém, os desejos sexuais dela estão num sentido mais de uma montagem de cenário muito específica e nesse prazer, nesse gozo de ser humilhada, de ser mandada, de ser ordenada. Então, eu tinha pensado mais ou menos nessas estruturas. O que que você acha, Dani? Faz sentido? Faz, né? Faz bastante sentido. Mas esse filme, como ele não entra, não se aprofunda em quase nada, a gente fica tudo no que é superlativo, né? Uma coisa que me chamou a atenção é que os três têm nomes de conotação cristã, ou evangélico, depende, né? Lá nos Estados Unidos é muito forte o protestantismo, né? Uhum. Então, vamos supor, ela chama Rome, o marido chama Jacob, Uhum. e o estagiário chama Samuel, Uhum. né? Os três têm, né, esse nome. Você falou dela lá, que ela, né, que ela fala que foi criada em comunidade, né, que tá sempre sobre o outro, né, o que você fala, né, tipo, eu vou ser o que você quer que eu seja, embora ela seja lá a fodona, né? Uhum. É Né? uma super ambiguidade, né? Sim, mas dentro de casa, eu vou ser o que o outro quer que eu seja. Uhum. Né? Então, isso me chamou muito a atenção. Mas não dá para fazer uma análise muito grande de nenhum personagem, porque fica tudo muito raso, né? O Samuel tem uma parte dele que ela fala assim, que poder que é esse de você saber o que o outro quer? Uhum. Né? Saber o que ele fala, eu não sei o que é isso e às vezes até me assusta. Sim. E naquela cena que ele acalma o Jacob, o marido, Sim. né? Não, sim. De um ataque de pânico, né? Que ela chega perto, o marido fala não, não, sai daqui, né? Porque ele também não pode mostrar fragilidade para ela. Sim. Porque ele é o marido, né? Ele já se pegou traído nele. Uhum. Então, assim, mostrar fragilidade ali é cavar a cova, literalmente, né? Então ele aceita quem? Né? O Samuel amparando ele. O amante da mulher dele. Né? E aí vem também à tona disso do Samuel, o que o Samuel sabe, essa dominação que é inerente dele. Né? Que ele já fez com o cachorro, que ele fez com a Romy e que ele faz com o Jacob ali. Né? E ele tem uma capacidade de manipular tão natural. Ele não força, né? Ele fala as coisas certas, ele olha do jeito certo. Você vê que ele domina o ambiente que ele tiver. Quando ele tava com a família dela, quando ele tava lá. Dominação, Pri, eu vou falar de adestramento. Olha, perfeito, adorei. Né? Porque a dominação é você trazer totalmente o outro para aquilo que você quer. Né? Mas ele ensina o outro a fazer o que ele quer. É uma manipulação, né? Sim, não uma dominação. O adestramento é uma palavra maravilhosa. Né? Ele, assim como ele faz com o cachorro que está sendo adestrado, né? E escapa da coleira, ele faz com ela. E ali naquela cena ali final, ali, ele faz com o marido também. Ele faz com todo mundo, ele faz com os estagiários, ele faz com a Esme, que é a assistente dela, ele faz com aquele colega de trabalho da Romy. Sim, do café, né? Que ele leva o café, é verdade. Ele adestra quem ele quiser, ele tem um poder, tanto que ela fica, eu posso cuidar de você, eu posso proteger você, ele não preciso. Então, e ela fala isso pra todo mundo, né? Porque ela fala isso pra Amy também. Esme, né? Esme, né? Que ela fala assim, não, eu só estou querendo te proteger. Né? É uma forma dela tentar controlar as pessoas, é isso, né? Ela está tentando ficar no controle de coisas que ela já perdeu, né? Sim, e eu acho que vai mais além também. Aí eu vou falar da minha parte. O maternal, que é um lugar ali que ela, né, na concepção dela, ela reina.
Uhum. né? Até o marido dela falou: por que que você fica com esse avental? Né? E ela dá um Uhum. sorriso de prazer, que ela sente prazer em sentar na mesa ali com eles com aquele avental. Perfeito. Então, ela é um papel ali que ela exerce, que ela, na concepção dela, ela é a mãe perfeita. Uhum. Então, esse eu estou preocupada com você e eu estou cuidando de você, que é frases que ela fala para pessoas, né? É muito de uma mãe, né? Sim, faz muito sentido. Né? E é isso, né? Uma mãe que tem o controle, né? Que Uhum. Sim. sou eu que dito as regras, né? Então, Uhum. como mãe, como esposa, como esposa não, como esposa ela deixa o marido pensar que ele tem as Sim, rédeas, né? Porque é o sim. papel dela ali também, né? Uhum. E, Agora posso falar de uma cena curiosa? claro, Quando lá ela é dominada a primeira vez ali, né, pelo Samuel, e que o marido, né, fala assim: vamos brincar? É só uma brincadeira? legal essa cena. E ela começa, primeiro ela meio que cede, mas aí acho que ela. E aí ela começa a bater nele, né? E fala: eu nunca gozei com você. Eu nunca consegui gozar com você. Eu achei que você ia falar de outra cena, tá? Essa aí é a cena que o Samuel rompe com ela. Por isso que ela tá tão agressiva com o marido. Sim, aí, mas eu ia trazer para a conversa do outro dia, Uhum. que ele está saindo, né? E aí ele, né, o masculino ali, né, do patriarcado, bem na sua posição, bem fundamentada, né, fala assim: é aquilo que você falou ontem, é verdade, é não sei o quê, né? Ela fala assim: você sabe que eu sempre fui estranha, eu Uhum. nunca fui Normal. normal, né? Aí ela só pincela ali, né? Você sabe o que aconteceu na minha infância, você sabe o que foi a minha infância, e talvez seja por isso. Aí ele fala, ele sai falando, realmente, você não é normal, Uhum. Sim, né? E quando ela é pega lá, a traição, tudo, ela vem com esse discurso de novo, sim. né? Eu nunca fui normal, Dos pensamentos meus sombrios. pensamentos sombrios. Isso é muito, você pode dizer muito bem de quem cresceu dentro da igreja, né? É muito típico também. Não, e sabe que eu não acho que ela é de igreja protestante, não. Quando ela Hum, fala de comunidades e cultos, você imagina que elas é complicado falar seita, porque tá. é pejorativo, né? Como se religião Uhum, institucionalizada fosse certo e outras não. Mas aquelas comunidades que vivem juntas, uhum, é dessa pegada, não é tá, protestante. É tá, desse tá. negócio de viverem em comunidade, entendeu? Tá, Do entendo. líder religioso realmente abusar sexualmente das fiéis. É desse Tá. lugar. Uhum, Não é do protestantismo. interessante, Que Pri. faz muito sentido você falar dessa repressão protestante, mas no caso dela, esse tipo de religião, o papel do líder masculino é até mais forte ainda. Uhum, Dominação e assim, vamos todos ficar nus, uhum, juntos, vai lá na tenda do chefe, que ele escolheu você. Então, é que não fala, né? Fica em aberto, a gente vê, sim, mas eu gosto muito de sim. assistir séries sobre seitas dos Estados Unidos. Por isso Uhum. que me levou direto para pensar nesse tipo de culto que ela fala. Eu já penso, para mim remeteu a aquilo que a gente, né, alguns escândalos que a gente vê, tanto em igreja protestante quanto no catolicismo, de que as crianças sendo, né, sendo colocadas naquele papel, né, de abusadas de uma certa forma, mas fica quieto, Uhum, ninguém pode saber, né? E para todo mundo ali, a gente mantém a aparência, uhum, né? A gente tenta ali, tenta não, né? Esconde, reprime, né? O que a gente faz ali no quartinho, uhum, uhum, né? Fica ali guardadinho, uhum. né? O que mais você quer falar? Porque eu também tenho uma outra cena que me chama a atenção. Tá, quando você falou da cena dela com o marido, eu pensei na anterior a essa que você citou. Naquela em que ele quer namorar
Aí ela coloca o lençol na cabeça Lençol. e ela pede pra ele, transa comigo assistindo pornô, e ela fala de um jeito bem infantil, inclusive. É a postura dela embaixo do lençol e ela pedindo isso. E ela querendo cobrir o rosto, eu achei assim bem interessante. Parece que ela trouxe os desejos reprimidos dela da infância. Trouxe, eu achei essa cena que foi a primeira tentativa dela de mostrar para o marido sobre os desejos dela. De ser infantilizada, de querer ser dominada, de querer ser tratada como um corpo, que era o que dava um tesão nela, de querer fazer o que ele quisesse. E ele não entendeu, ele ainda falou assim: ah, não, eu me sinto um canalha fazendo isso. E Sim, e aí eu vou trazer uma outra, né, perspectiva. O coberto, né? O coberto que não pode ser descoberto, né? O escondido, né? Porque até então, né, na primeira cena, não tem nada de coberto ali, né? Eles estão transando e estão transando ali, né? Então, quando ela propõe isso para ele, é coberto. Sim, é um segredo, né? É um segredo. coberto. É só um simbólico aí, né? Sim, perfeito, gostei. Um simbólico. E aí, fala. Não, pode falar. Não, eu já ia falar da questão das relações de poder, assim. Você quer falar outra coisa antes disso? Não, pode. Porque o filme é sobre, né, muito mais do que sexo, sobre as relações de poder e desejos, né? Mas sobre essa questão das relações de poder, isso é muito pontuado, né? Na postura dela, nas cenas. Então, ela ali se apresentando para os estagiários, e aquela assistente que tá no começo irrita um pouco, é muito puxa-saco dela. E depois que essa assistente se envolve com o Samuel, ela tenta chamar ela e falar assim: ó, estou preocupado com você. Aí essa assistente já se coloca no outro lugar. Falou: não, eu achei que você ia falar de trabalho. E o quanto isso, ela ficava, aquela cena quando ela fala pro Samuel, né? Ai, eu me preocupo com você, você é meu estagiário, né? Aí ele dá risada e fala assim: quem tá em perigo é você. Um telefonema, eu destruo tudo que você construiu. Então, olha que interessante, né? Ela preocupada com, com o movimento dela de estar assediando moral e sexualmente o menino, e ela falando pra ele que não, tudo bem, você está me assediando, porque ele que faz as perguntas impróprias, inconvenientes, ele que chama ela pra ir no hotel, mas ela vai, né? Então ela vai lá na fantasia dela pra falar assim: ó, você está me assediando, mas eu te protejo, eu não vou falar nada. E aí ele ri, né? Você tá aqui. Você tá fazendo tudo que eu tô falando pra fazer, porque é isso que você gosta. E quem tá correndo perigo nessa relação é você. Sim, e aí eu vou entrar num outro ponto disso que você está falando, Pri. Não só de gênero, mas de geração, né? Por quê? Porque quando ela foi a primeira vez ali para ele, ela vai beijando ele, né? E fala: não, eu não gosto disso, né? E aquela cena do carro, né, que ela vai levar ali na estação de trem, que eles estão no carro, que aí ela fala: nunca mais apareça aqui. E ele fala: mas eu só fui a te ajudar, não tem nada a ver com a sua família. Ele vira e fala, ela fala assim, ele fala assim: você não entendeu, eu não quero namorar. Ela fala assim: não, eu sou velha. Ele falou: sim, você é velha e tem cara de mãe. Você tem cara de mãe. Você tem cara de mãe, eu não curto isso. Eu não curto, né? Assim, eu não quero namorar, né? Não é namorar. O que também depende da criação e da geração. Não existe relação, né, que não seja para o quê? Para um namoro, para um casamento, né? Então, ali parece que na concepção dela, né, um romance tem que ser um romance, não dá para ser um lance, né? Ela vê sempre como uma ameaça ao casamento dela. Sim, sim. É isso. Enquanto ela estava encarando aquilo como sexo, ele estava entendendo, não só encarando, mas ele já estava entendendo desde antes de começar que aquilo era um jogo. Era um jogo
de dominação e submissão. Uhum. Então, quando ela vai beijar ele, ela achando que ela tava indo pro hotel pra transar, ele falou, não, não é isso que eu quero. Ele queria brincar de fazer ela de cachorro. Uhum. E ele entendeu que era isso que ela queria. Mas ela ainda tava nessa perspectiva. Faz muito sentido isso que você falou, da questão da geração, não só para um romance, Uhum. mas para aquela brincadeira. Tanto que ela só vai entender que eles estão num jogo de BDSM ali quando ela pede para se encontrar com ele de novo. E ele faz ela sentar na pontinha da mesa. Uhum. E ali eles estabelecem as regras. E aí Sim. ele fala, vai ser tudo consensual, tudo com Uhum. consentimento. Você vai fazer tudo que eu mandar. Fala, você vai fazer. Ali, acho que vira uma chavinha pra ela que ela entende. Ah, eu tô num jogo. Aí eu vou falar, né? Qual é a palavra de segurança? Nossa, não, isso é sensacional. Jacob, a palavra de segurança é o nome do seu marido? Ela, Muito bom. simbólico pra caralho, né? Quem que é a segurança dela? Sim, É essa tem família segurança, estruturada. tudo, né? A segurança é ali, né? Esse lugar, né? Essa cena é muito interessante mesmo, né? Muito incrível. E assim, ali muda tudo. E aí ela começa, de Sim. fato, a se divertir. E aí, de fato, eles transam, de verdade, Uhum. entre as brincadeiras. E aí tem aquela cena maravilhosa, né? Dele A dançando. cena do George Michael. Pra quem não está me vendo, gente, eu estou tentando dançar igual o Samuel. Tem camisa, com o copinho de uísque na mão, com uma música que tem uma letra horrível, mas que combina muito com Uhum. o filme. E também com uma coisa muito. Aí eu vou também falar de anacrônico, né? Por quê? Porque tinha alguma coisa lá, a gente tá falando de uma música, sei lá, dos anos 80, final 80, começo de 90, né? Tipo, me chama de pai, né? Eu sou o seu pai ali, né? Então, assim, claro, hoje, né, com toda a nossa abertura e visão, a gente vê, tipo, uma letra que insinua pedofilia e tudo mais, né? Mas que, não sei, talvez não tinha, né, essa visão ali naquela época, né? Então, Eu não acho que não tinha, anacronismo da coisa. não acho que não tinha essa visão. Eu acho que a gente não tinha a. Está normalizado. Isso. Não Existe é uma que não se normalização. sabia que isso não era moral. Não. Sim, Mas é que era aceito socialmente. com Então, é certeza, diferente. né? É uma discussão que aí está em voga aí, a gente não vai misturar as bolas, né? Mas do que está acontecendo, dessa questão de adultização aí, né? E de crianças e tanto adolescentes. Mas, gente, vamos falar que a Sandy foi considerada a mulher mais sexy do Brasil com 15 anos de idade, Exato. Então, né? é por isso que eu tenho muitas questões com Uhum. esse debate atual. Ainda não me posicionei sobre isso, porque, enfim, acho que a gente que viveu os anos 80, os anos 90, é coisa de outra geração isso. Sim, com Enfim, toda certeza. mas é interessante, era socialmente aceitável, né? Total. Sexualizar as crianças. Agora, até essa coisa. Isso é recente também, né? Me chama de pai. Tem uma música agora que é trend recente do TikTok. Inclusive, eu adoro ficar vendo. Já Que percebi. é uma música, acho que do Usher, se eu não me engano. Daddy's home, daddy's home. E, tipo, papai tá em casa, papai chegou. E recentemente também é uma música do Léo Santana, né? Era uma música de carnaval, não sei se foi ano passado ou retrasado, que também ele era chamado Mas de que pai. veio também da frase lá do Neymar, quando ficou lá, voltou e falou: papai tá on, né? O pai tá on, né? O papai não, o pai Então, tá on, né? Que assim, dá para várias assim, conotações isso, né? porque na gíria da periferia aqui de São Paulo, não sei nos outros lugares, mas aqui a molecada, até os mais velhos, eles chamam mesmo um ou outro de pai. Ô pai, vem aqui, isso aqui. Isso é uma gíria da periferia de São Paulo, isso é comum. Agora, isso ser associado à questão sexual, falar para uma mulher ou para uma novinha, vem com o papai, opa, é outra coisa, Sim, entende? sim, Que antigamente era ok. Hoje a gente fica incomodado, sim, né? Então, faz muito sentido, assim, tem tudo a ver com as fantasias dela,
Uhum. Que no fim, olha que interessante como é a questão da relação de poder. Ela não queria ser dominada por um papai? Por que que ela não pegou um cara muito mais velho? Uhum. A questão, olha, eu não tinha pensado nisso, a questão do Sugar Daddy, né? Que também Uhum. tem isso. Sim. Meninas novinhas que são sustentadas por homens muito mais velhos, o papaizinho. Porque ela já estava numa relação de poder financeira, ela já tinha um status financeiro, ela já tem uma idade, né? Ela tem mais de 50 anos para ter sugar daddy, né? E que satisfaz sexualmente. Então, veja como relação de poder não é só sobre dinheiro e status, né? Então, a gente pode falar do gênero, né? Que é a questão, ele era um homem. Então, assim, por mais que ela fosse Sim. a fodona, ela ainda é mulher. Ela ainda está abaixo dele só por ser mulher. E Por tem uma mais. cena ali que também escancara isso na nossa cara, né? Que Qual? é uma das cenas finais. Ah, Ela tá lá com o cara, eu não entendi se ele é sócio, o que que ele é dela ali, eu não entendi o que que aquele cara é, né? Que ele tá sentado ali na frente dela e ele fala: cadê aquele estagiário que me conquistou? Uhum. Aí ela fala: não está mais aqui. Ah, eu fiquei sabendo que ele foi para tal lugar, não sei o quê. Ela fala: é isso mesmo. E aí ele faz um convite indiscreto para ela, e Uhum. aí que Ai, ela coloca se eu quiser alguém pra fazer isso, eu pago. É, sim, né? exato. Você nunca mais fale alguma coisa do tipo comigo. Ela usa uma palavra, né? Sim. Não é sacanagem. Ela usa uma palavra que eu não vou lembrar. Uhum. Infelizmente, psicanaliticamente isso é importante, mas enfim, ela usa uma palavra ali, né? Que ela, aí ela dá a entender que aquela história espalhou mesmo, Uhum. né? Todo mundo ali ficou sabendo, Uhum. né? O cara faz essa proposta, muito típico de homem mais velho, Uhum. né? Uhum. Porque ele fala: janta em casa, vou estar sozinho em tal data, Exato. né? Ele fala, tipo assim, é bem pontual no Assediando, que ele quer, Uhum. né? Sim. E aí ela fala que ela vai o que ela quiser, quando ela quiser, e se ela quiser alguém, ela paga, Uhum. E né? meio que dando a entender que foi o que ela fez com Samuel, né? Sim, Que na sim, realidade não foi, né? Mas foi a sim. forma que ela. Eu achei muito Uhum, bom o jeito que ela fez. Mas eu achei muito interessante isso, né? Como ela ficou na mão dele, e aí ele ficou com o poder dessa uhum, relação. Porque ele ficou com o status dela na mão. Só o fato dele ser homem, ele já estava ali em vantagem, independente da idade e do salário dela, mas aí ele estava também com o status dela na mão dele, né? uhum. E falando de relações de poder, a relação dela com a assistente. Vale lembrar que era uma menina negra. Então a Uhum, gente aí tem a intersecção com relação a cor e raça também, né? Ela deixou essa menina que era extremamente competente ali no banco de reserva, deixou de molho e ela falou com todas as letras, foi assertiva. Quando vamos falar da minha promoção? uhum, E trouxe isso, inclusive, quando ela e a sócia foram lá pro bar. Essa menina foi lá uhum, falar com essa sócia dela, ó, olha, eu sou isso, eu sou aquilo. Ou seja, uhum. ela poderia ter feito essa menina ser promovida há muito tempo. Sim. Mas tava cômodo para ela ter uma Uhum, menina que era fã dela, né, uhum. seguindo os seus passos. E o fato dela ser uma mulher branca e a Esme ser uma menina negra diz muito também sobre a questão das relações de poder. Sim. A E gente. aí, vamos lá também, que essa personagem, ela tem um papel ali no final, bem também, porque na hora que ela tá, né, que a Romy tá ali meio depressão, né, tipo, a moral lá embaixo, né, quem é que aparece como a cara da empresa, Uhum, divulgando a empresa e exaltando a Romy, é a Esme, né, uhum, Esme. Esme, é ela que aparece ali, Uhum. né, E isso é e muito. eram os vídeos que a Romy fazia, né, Era os vídeos que ela virou a cara da empresa. sim. Isso é muito interessante se falar, né? O quanto a questão, quando a gente fala de diversidade e inclusão, o quanto muitas empresas que não são diversas e inclusivas usam essa bandeira
colocam a cara de alguém que vai se encaixar nesse lugar de olha como somos diversos, olha, na nossa empresa tem uma mulher negra, uma pessoa LGBT, né? Ou uma pessoa não branca, uma pessoa PCD. E não é um papel da empresa, né? A gente sabe, a Esme chegou lá, primeiro que ela foi bem filha da puta, que ela chegou lá, tudo bem, ela tinha sido super colocada pra trás, ela foi injustiçada, mas ela conseguiu como? Chantageando a Romy, né? Então foi assim que ela chegou. Ó, eu não estou te chantageando, mas eu acho que eu mereço um papel aqui e eu não vou contar o que eu sei sobre você, Samuel. Pô, se isso não é chantagem, é o quê, né, Gatu? Sim. E aí, isso que você falou, né? Ela faz um discurso exaltando a Rome, e isso mostra exatamente isso do mundo corporativo, né? Da sociedade em geral. É um rosto que vai representar uma empresa. Falar mal da Rome, que foi o rosto da empresa há tanto tempo, não vai foder com a Rome, vai foder com a empresa. Então, ela ali, como esse novo rosto, um papel que ela conseguiu através de chantagem. Só que ela fala uma frase muito boa quando ela tá falando com a Rome, né? Que ela fala assim: eu pensei que mulheres no poder seria diferente. Voltamos para a questão da relação de poder. Essa frase dela é interessante, porque primeiro a gente pensar, né, nessa questão de gênero, quantas mulheres que estão no poder, para elas chegarem lá, elas tiveram que ter outras trabalhando para elas. Por isso que tem uma questão ali de privilégios para mulheres se tornarem CEOs, mulheres serem grandes empresárias e estarem no poder, porque tem outras pessoas de outras classes sociais, de outras cores e raças que estão trabalhando para elas. E aí, quando ela chega lá, ela faz o que todo homem lá em cima faz: assediar, né? Pegar o estagiário. Ou seja, é muito interessante essa reflexão que ela traz com essa frase. Da cartada de poder. Exato. Tirar a menina que começa a ser uma ameaça pro casinho dela, de uma possível ascensão. Chama para uma reunião. Chama para uma reunião e fala de assuntos pessoais. Exato. Né? Então, ela não fez diferente do que homens no poder fazem. E foi muito legal essa provocação da Esme em relação a isso, né? Perguntas que o filme trouxe e não respondeu. Todas, né? Eu achei que é um filme muito bom, né? Eu sei que ele é todo roteirizado e dirigido por mulheres, né? Que é uma pegada que a Nicole Kidman tá fazendo né? Ela faz um filme por ano aí, né? Com toda uma direção em roteiro feminino. Acho uma iniciativa muito legal, porque você discute e vê as coisas por um outro olhar. Porém, todavia, né? É um filme que eu achei raso. E que em sentido? Ele poderia ter se aprofundado em vários temas e ele não se aprofundou em nenhum deles. Nenhum. Em nenhum você fala, agora vai. Né? Então, assim, vamos pegar por personagem. A Romy, né? Poderia ter se aprofundado nas questões de infância, aí eu vou falar psicanaliticamente, né? O que levou para essa perversão, né? Ali na vida sexual dela, né? Nos desejos, né? Nas vontades, zero. Só, a não ser frases soltas, né? Samuel, quase nada dele a gente sabe, né? A não ser essas frases muito bem elaboradas, a gente vê uma pessoa extremamente madura para a idade, né? Mas o que aconteceu? Da onde foi? Ele aparece do nada e vai embora do nada, né? Ele aparece do nada e vai embora do nada. O marido, né? Poderia ter entrado ali numa questão patriarcal muito forte, porque ele tinha essa vertente aí, né? Ele não era o arrimo da família, ele era um diretor de teatro, né? E assim, ele poderia ser o cabeça aberta, e na verdade ele era o cabeça fechada. Tanto é que quando a filha vai lá, né, tirar ela da depressão, fala: volta, mãe, pai precisa de você, ele tá sem comer, não sai do teatro e só lê a Bíblia.
Lê a Bíblia, é verdade. Está Só lê lendo a Bíblia. né? A filha fala isso, né? Só lê a Bíblia. Então, entra nisso. Não falamos da filha, né? Mas a filha, ela... Fala aí a palavra que você falou um pouco antes. Sáfica. Estáfica. Explica o que é Sáfica. estáfica. Explica pra gente. Da Ilha de Safos, né? São mulheres que amam e se interessam por outras mulheres. Se a gente falar só lésbica, a gente fecha para as bissexuais e para as pansexuais. Então, como a gente não sabe qual é a orientação dela, mas a gente sabe que ela curte meninas, Sim. Então a gente fala que ela é sáfica. Boa explicação da nossa sexóloga. Né? Poderia ter entrado um pouco aí, né, nessa filha, né, que também no final vira bem madura ali para a idade dela ali, né, algumas coisas, até nas relações mesmo, que aí a gente vê outra coisa transgeracional, né, porque a filha já é muito mais, né, bem entendida com a sexualidade do que ela. Sim. Né? Que mais questões, Pri? Eu fiquei pensando na questão da exploração dos desejos em dois âmbitos. Um âmbito como mulher, né? Será que eu posso ser uma mulher, chegar num nível profissional que eu quero, no nível de relacionamento, de maternidade que eu quero, e ainda assim poder explorar os meus desejos não convencionais? Então, eu fiquei pensando nisso. Tem que ser sempre underground, tem que ser sempre embaixo dos panos. E aí entra na questão do casamento dela, porque esse relacionamento de 19 anos na parceria, que era bonita de ver a parceria que eles tinham, principalmente em relação às filhas, por que não a possibilidade de explorar esses desejos não convencionais, não normativos, dentro dessa relação? Porque é comum relacionamentos longos virar uma amizade. Só que os desejos estão ali, latentes. Então, são essas duas reflexões para mim pegaram, assim, sobre esses desejos reprimidos. E aí eu não tô nem falando de limite, tô falando de qualquer que sejam essas fantasias, esses desejos, isso que foi ali reprimido, que fica muitas vezes só no sonho. Quando a mulher se permite na siririca, né, na masturbação, porque às vezes nem isso ela permite vir à tona, às vezes nem isso ela faz. E o quanto ela pode explorar disso com a sua parceria mais longa. Por que não? Isso não quer dizer, então relacionamento longo vai ter que ir para casa de swing, vai ter que abrir relação. Não, não é sobre isso. É sobre chegar num acordo, né, de poder falar sobre as fantasias, sobre as faltas, sobre os desejos. E aí eu vou em outro ponto, né? A gente já caminhou muito, né, para uma liberdade feminina, né? Obrigada, feministas, né? E que fizeram tanto aí pela gente para onde a gente chegou, mas a gente tem muito ainda por andar. E é isso que a gente percebe ali no filme. Por quê? É uma mulher que ela avançou um monte de sinais aí na vida, né? Mas ela não pode bancar os desejos. Sim. Né? Por quê? Porque ela precisa vestir, aí eu vou falar Lacan, né? Uma fantasia e ir para a rua. Né? Por quê? Porque na hora que ela banca os desejos, né, e todo mundo ameaça ela nisso, né? Na hora que ela banca os desejos, o seu castelo ruir. Perfeito. Né? O papel de CEO, o papel de mãe, o papel de esposa, né? Então, a gente aí, e se fosse, eu sempre vou fazer isso. E se fosse um homem? Exato. E aproveitando isso que você está falando, vem aquela fala dele quando ele pega o Samuel com ela. Ele fala humilhação, submissão, dominação, masoquismo. Isso é coisa da fantasia masculina. E aí o Samuel, aquele moleque, dá uma aula para ele. Fala assim, isso é tão retrógrado. A sexualidade não é mais assim. As mulheres também têm desejos, fantasias, né? E é muito interessante. E aí me traz para onde? Eu tenho nojo de tudo isso.
Exato. Então isso é muito mais sobre ele do que Sim. sobre uma moral, do que Uhum, sobre... E isso me pega quando a Esme chantageia ela para conseguir o cargo, ela vai num viés moralista. uhum, Entende? Então, a questão, ela não vê ali um problema da relação da chefe com o estagiário. Tem uma questão moralista, e uma mulher mais nova pegando um novinho, fazendo essas coisas, essas atrocidades. Então, uhum. aí que volta a pergunta pro começo, né? Qual que é o limite do desejo, Sim, né? sim. E se for consensual, não tá tudo bem. A questão, o problema é que aí não foi consensual com o marido dela. Mas isso é uma questão moral. E aí tem isso também, né, Pri? E Uhum, se ela quisesse largar o casamento e largar tudo e ficar com o novinho, uhum, né? Mas bancar o desejo é muito complicado para uma mulher, exatamente. né? O bancar o desejo, o homem poderia fazer isso tranquilamente, E fazem, né? sim, desde que o mundo é mundo, né? Uhum. Manter duas relações, manter duas famílias, desde que o mundo é mundo. E Ir para detalhe, puteiro. outra coisa, só para a gente, né, não deixar disso que me chamou a atenção também. Os lugares, né? Tipo, vamos supor, é numa uma empresa que dá para entender que é em Nova York, num lugar muito. E aí eles têm um apartamento nesse lugar, muito, né, muito bem decorado, porém, eles moram no subúrbio, eles pegam Uhum. um trem para morar, né? Então, tem também essa dicotomia também, né? O lugar de CEO, de empresária, nananã, e o lugar da dona de casa. O lugar público, o lugar privado, Isso, né? né? É separado, Uhum. né? É separado. E quando ela decide bancar também o desejo e falar, vamos lá, vamos ser dominada, eu vou para um hotel de luxo. Uhum. É, Eu não vou para qualquer lugar, sim. né? Eu não vou para. Então, assim, eu banco, mas eu vou lá e, né? A partir do momento que a minha fantasia está em jogo, Uhum. eu vou lá e volto para trás. Não, e aí pensando na questão dessa relação de poder da dominação, você vê, não era sobre dinheiro, né? Não tinha como Não. um homem bancar ela. Ela não precisava. Ela bancou o menino. Mas a dominação veio de outro jeito. O jeito que ela Sim, queria, né? sim. Então, afetiva e sexual. Uhum, Bom, a gente pode. Eu pensei assim sobre textos, né? Autores que podem ampliar a leitura uhum, em relação a isso que a gente falou aqui. E tem um texto da Audre Lorde que eu amo, que é Usos do Erótico, dentro do livro dela, Irmã Outsider. uhum, E esse texto ela fala sobre o erotismo como o oposto à pornografia. Ela uhum. fala sobre um erotismo como um poder vital, espiritual das mulheres. O Um texto é erotismo lindíssimo. lindo, é um texto maravilhoso. E é um Uhum, erotismo que, quando essas mulheres acessam esse erotismo, ele vai trazer uma satisfação em todas as áreas da vida dessa mulher, uhum, nela, nos relacionamentos, no trabalho, e que depois que essa mulher acessa esse erotismo que existe dentro dela, ela nunca mais vai querer fazer as coisas de qualquer jeito. uhum, E mais, ela fala que a sociedade patriarcal ensinou a gente que esse erotismo era errado, era sujo, era nojento, era demonizado. Pra gente não poder ter acesso a esse erotismo, a esse empoderamento e entender assim, nossa, eu posso tudo. E aí, pensando nesse texto e com relação a esse filme, talvez a princípio ela trata esse erotismo só como a pornografia, nessa parte rasa. E de uhum. repente ela tem acesso, não sei se ela teve. Eu fico pensando, se ela tivesse acesso a esse erotismo, a esses desejos, como um todo, e não só como uma questão sexual, se isso não poderia vibrar mais e passar mais pelo casamento, pela Uhum. maternidade, pela vida profissional, e talvez Sim. faltou isso. E talvez seja isso também que tenha faltado no filme, né? Ficou um erotismo muito pornô, muito superficial, muito raso, que não entrou em nada. Mas aí, Pri, também entra nessa coisa que a gente falou dos botox, né? Se é uma pessoa engessada, né? Uhum, Enrijecida, né? Dificilmente ela vai quebrar um padrão aí
né, Sim. contínuo de uma hora para outra, e a tendência é viver aquela experiência, viver aquilo e voltar ao papel inicial, né? Porque não, o ganho e a perda ali nessa balança, ela é muito forte, né? Então, eu acredito que né, vasculhando um pouco, e claro, né, gente, como eu falei, o filme é bem raso, então isso são interpretações nossas, né, daquilo que a gente Sim, está exato. falando, né, porque ele não deixa muito a desejar, a falar em questão nenhuma, né, então, são algumas interpretações bem nossa mesmo, né, Sim. mas eu acho que tem muito disso também, Pri, né, de bancar o desejo. A psicanálise fala muito disso. Perfeito. Qual é o preço de bancar o seu desejo? Né? E como acessar esse desejo? Porque às vezes ele tá tão recalcado Uhum, e ele vem como sintoma, sim, né? E aí, e algo sujo, algo feio, algo, né? exato, e aí uma trava maior, né? O Uhum, botox dela, né? Mas o sim, botox nas ações, o sim, nojo de tudo, sim. o moralismo em relação a tudo, né? E acho Uhum, que isso é uma boa reflexão para a gente estar caminhando para o final, para a gente sim, fazer, sim. né? Sobre não só sobre bancar os desejos, mas ter acesso, se permitir a ter acesso a esses desejos, Se permitir. se permitir, né? Né? E para além do moralismo, e talvez isso seja possível só através da análise mesmo, minha gente, porque o nosso superego Uhum. vai vir com tudo falando que Sim, horror, você é uma sim. mulher decente. Então, é um trabalho psicanalítico mesmo, de Uhum. acesso ao inconsciente, aos desejos, de onde vem isso. E talvez, aí aproveitando o gancho da leitura da Audre Lorde, né, do erótico, e acessar esses desejos, não só de uma forma sexual, mas os seus desejos eróticos como seu poder interno, sua força vital, sua energia Uhum. psíquica, né? Boa, boa mesmo, Pri. Ficamos por aqui hoje, então? Ficamos por aqui, não é? Muito obrigada. Quem tá Muito ouvindo, obrigada. quem tá vendo, Hum, curtam, comentam, compartilhem, por favor. Por Falem o favor, próximo que nos vocês deem querem ver. dicas, pode colocar, manda pra gente o que você quer ver aqui, que a gente discuta, né? E fale aqui, né, sobre qual série, qual filme, manda aí pra gente. Perfeito. Então é isso. Beijo, Dani. Obrigada. Beijo, Pri. Obrigado, gente. Esse foi mais um Entre Cenas e Sintomas. Onde o que atravessa a tela, atravessa a gente também. Até a próxima!